Vamos aqui à coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá. Vou abrir a entrevista coletiva do Luxemburgo por aqui. Luxa, como avaliar esse resultado? A equipe do Sport que agora encarreta aí o seu quinto jogo sem vitórias no Brasileirão, e como fazer para, enfim, melhorar todo esse rendimento? Boa noite. Boa noite, já passou de 6 horas. Primeiramente, dizer que eu estou indo daqui hoje envergonhado. Envergonhado que entra nesse negócio de futebol há muito tempo, a gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, sem tirar os méritos do Grêmio. Ele jogou sem 4 jogadores, mas mostrou que tem um elenco, e já tinha demonstrado isso já em jogos anteriores, porque o Renato tirou o time de campo titular algumas vezes dentro da competição. E então, mérito do Grêmio. Mas faltou muita coisa para nós. Faltou muita coisa. E eu venho falando isso há algum tempo. E eu quero dizer para o torcedor do esporte que a vergonha que eu estou é um sentimento que o torcedor também deve estar. Porque o que nós fizemos dentro de campo hoje é uma coisa que condiz com a realidade do clube. Mas eu sou um profissional muito experiente, tá? E estou acostumado a muitas coisas. Se a diretoria do esporte tem 2 opções. O resultado de 5-0, sempre um resultado muito duro. Achar que deva trocar o técnico faz parte do futebol. E não seria a primeira vez que isso aconteceria no esporte, com 80% ou 90% do mesmo elenco, quase foi ano passado para a segunda divisão. Seria mais um técnico que caiu com praticamente os mesmos jogadores. Isso é um ponto importante. Então a diretoria tem toda a disposição, tem toda como funciona o futebol, se entender dessa forma. Mas se a diretoria entender de uma forma diferente, eu me coloco à disposição da diretoria. Não quero um aumento, porque não preciso, já ganho bem, para renovar o contrato para o ano que vem. Porque eu me propus a fazer uma coisa pelo esporte. E eu vou fazer. E esses jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje não vão ter oportunidade de passar com o esporte na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Eu só vou levar comigo aqueles jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que vai sofrer, vai se doar 100%, vai querer fazer alguma coisa para que o esporte possa brigar por alguma coisa dentro da competição. E não simplesmente estar por estar, ou se sentir confortável. Eu não mandei recado porque eu já falei para eles dentro do vestiário. Estou mandando recado para a diretoria do clube, que tem todo o direito de fazer aquilo que ela entender como discernimento, mas eu me propus a vir para cá para o esporte, para uma situação, já levei o time para 5º colocado dentro da competição, então tem condições de fazer. Alguma coisa está equivocada. E não pode ser técnico mais uma vez. E essa alguma coisa eu me proponho identificar, já identificado, não vou falar para vocês, e a diretoria toma a decisão que achar que deva tomar. Mas eu não vou deixar acontecer que nem no ano passado, que o esporte foi livrar na última partida. Não vou permitir. Não pode acontecer isso com 80%, 90% do mesmo elenco que está aí. Isso é uma coisa que está na minha cabeça e que eu me propus a fazer. Então, para deixar bem claro a vergonha que eu estou hoje, porque não foi uma atuação condizente com a tradição do clube, que é um clube que tem sempre jogadores muito guerreiros, se identifica com a torcida, jogador que é muito guerreiro, que luta, que pode não ser bom tecnicamente, mas que se identifica na garra, na luta. E isso nós demonstramos hoje. Então, não é assim, está mandando recado através da imprensa? Não estou mandando. Eu falei para eles e falei para a diretoria. Então está bem claro um posicionamento de um profissional que sabe muito bem o que está acontecendo. Vanderlei, boa noite. Você sentiu também essa revolta que você está sentindo nos jogadores? Você sentiu do grupo no vestiário agora? E se você me permite, você até chegou a dizer que se acontecer de a diretoria quiser trocar, você respeita pelo que é o futebol, se acontecer. Mas para você trazer isso aqui, foi mais pelo resultado ou você sentiu alguma coisa de um cargo ameaçado? Algo não senti nada. Eu tenho somente sentido nos jogos a atuação da equipe que não é condizente com aquilo que nós propomos. Então, alguma coisa está equivocada. Então, como eu entendo o futebol, eu vou antecipar as situações que acontecem no futebol. Um resultado desse sempre mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, para que não tenha nenhum assim, pô, será que eu vou fazer? Não, se achar que é isso, vai ser feito. Se não achar, nós temos que buscar o caminho. Entendeu? E
vou fazer uma coisa para você. Eu estou envergonhado. Pergunte aos jogadores. Não adianta você falar para eu perguntar, não. Você pergunte aos jogadores se eles estão com a mesma vergonha que tem que estar um profissional que jogou o jogo hoje. Tá certo? Então não adianta você... Eu estou passando o meu sentimento. Pergunte aos jogadores. Luxemburgo, aqui. Teu discurso está sendo muito forte. É só assim para se recuperar depois de uma derrota de 5-0? É porque futebol é uma mentira. Se eu falar aqui para você que o time jogou bastante bem, que foi isso aqui, você vai falar assim, pô, esse cara tá brincando. Aí eu falo forte e você diz que eu estou falando forte. Simplesmente eu estou falando uma verdade. É um sentimento de um profissional, desculpe. Renato, Luxemburgo, Renato é cabelo bom, cabelo branco, mais bonito do que eu, está na segunda colocação. Luxemburgo, de uma forma clara e objetiva, quem são os jogadores que estão fazendo corpo mole e que não estão se esforçando ao máximo, na sua opinião? Vou te perguntar, quando você estiver na tua rádio, que tiver alguém fazendo alguma coisa, vocês vão falar? É bem assim que funciona. Agora, eu não estou falando que... não vou falar nome porque é uma coisa interna, mas eu não posso chegar de falar aqui que o time não está respondendo aquilo que eu quero. Então eu estou falando para você bem direto o que eu estou falando. Agora, nomes eu não vou falar. Isso eu vou resolver internamente, você não tenha dúvida nenhuma. O Vanderlei, você é um profissional muito experiente dentro do futebol, já passou por situações positivas e também negativas. Como é que tem que ser o trabalho durante a semana, depois de uma porrada tão forte, né, de um 5-0? É cobrar mais forte os jogadores? É na conversa? É no campo? Como é que é o dia seguinte a uma pancada de 5-0? Está tudo sendo feito da forma que tem que ser, a experiência está sendo usada. Se eu não tivesse a experiência e tivesse que falar isso hoje, eu não falaria. Eu estou falando porque eu tenho que justificar o meu sentimento para o torcedor do esporte. Eu não posso chegar aqui e simplesmente achar depois de uma pancada de 5-0 e de algumas atuações para trás que não foram convincentes, eu falar assim, o torcedor do esporte está tudo bem. Não está tudo bem. Tá certo? Agora, nós temos condições de poder brigar ainda por alguma coisa. Vai depender da reação dos jogadores. O que eles vão sentir? Ou se a diretoria vai trocar o técnico, ou se eles vão buscar uma recuperação dentro daquilo que podem ter condições de fazer. E não depende... só de mim, depende de uma série de coisas que vão ser tomadas durante a semana, decisões tomadas durante a semana. Luxemburgo, aqui por favor, você já identificou, pela tua experiência, né, o que está acontecendo dentro desse vestiário. Como é que fica se a direção chega no momento onde possa escolher um patrimônio do clube, que é o jogador ou o técnico? Não seria a primeira vez. Ô Luxemburgo, começa a te preocupar a parte de baixo da tabela? Com certeza, por isso que eu estou assim. Senão não estaria. Eu frequentei a zona de Libertadores ali, né, durante um período. E você vê que a equipe vem tendo uma queda de produção seguidamente. E eu venho falando, alguma vez vocês me perguntaram, que eu falei, olha, nós estamos para cima, nós estamos para baixo, o pessoal de baixo está encostando. Aí vai ser a opção que você, que eu falei para vocês lá atrás e que está se apresentando para nós. Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou trabalhar como um louco, com toda a minha experiência, com toda a minha sabedoria de futebol, tá certo? Fazendo as coisas que são importantes serem feitas. É uma decisão que transfere. Eu estou bem tranquilo. Transfere para a diretoria, transfere para os jogadores e eu assumo a minha responsabilidade. Eu sou o técnico, então eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Talvez eu tenha um percentual de culpa, tá certo? Mas a coisa tem que caminhar diferente. Você pretende afastar algum jogador? Não. Não dou esse privilégio de jogador afastado. É muito gostoso você tirar um jogador, afastar um jogador e tirar o cara ali, e o cara fica vendo o circo pegar fogo de fora. Não, ele vai ter que estar aqui dentro comprometido comigo. Se tiver que ficar no banco, vai ficar no banco, mas está comprometido comigo, comprometido com um clube que paga o salário em dia, que tem uma estrutura fantástica para estar lá. O esporte oferece tudo que tem de melhor que oferece o Sul-Sudeste aos atletas profissionais de futebol. Então por que eu vou dar o privilégio de afastar o cara e ele ficar em casa sossegado, recebendo o seu salário, tranquilo? Não, ele vai ter que estar junto comigo sofrendo para tirar o time dessa situação que nós nos encontramos. Não tem moleza de falar, agora você afasta fulano, afasta Beltrano, afasta ciclano, está tudo sossegado. Não, afastar do time. Aí é diferente. Mas do clube não. Ele vai ter que estar lá. Ele recebe o salário em dia. Luxemburgo, boa noite. Trazendo a questão um pouco para o outro lado da moeda também. A derrota de hoje do Sport passa também pela qualidade do Grêmio, que vem mostrando nos últimos jogos em diferentes campeonatos? Então você acha que você não estava aqui antes, né? Porque eu respondi sobre isso. A primeira pergunta foi sobre isso aí. Falei, em momento algum, você não estava aqui. Em momento algum,
Eu quero desmerecer o Grêmio. Eu falei, o Grêmio mereceu a vitória, uma vitória de um clube que está preparado, que tem um elenco, o Renato já mostrou isso outras vezes, tirou o time de campo e conquistou vitória, então é todo o mérito do Grêmio. Mas, olhando o mérito do Grêmio, acho que a equipe do Sport poderia fazer muito mais do que fez. Poderia perder. Ou poderia perder até de 5. Mas teria que fazer alguma coisa a mais. Luxemburgo, tu disse que já falou com um grupo de jogadores. E qual foi a tua primeira impressão sobre justamente essa dura que tu deu no grupo de jogadores? Pergunta para eles quando saírem. Obrigado. Aqui o técnico Luxemburgo, como sempre, bastante sincero, né? Algum jogador vai falar, João? Entrevista coletiva. Oi? Algum jogador vai falar? Não, na coletiva não. Eu que vou tentar fazer uma zona mista lá fora. Vou correr agora lá pra fora pra ver se alguém fala e alguém passa. Alguém vai ter que falar, não é verdade? É, porque o Luxemburgo ficou dizendo, pergunta pra eles, mas os caras são blindados. Não, e vamos perguntar. São blindados, ninguém fala, né? Não, e aí vamos perguntar. Vamos lá aguardar os jogadores.